Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. No capítulo 13, irmãos, do versículo 7. O Evangelho de João, capítulo 13. No versículo 7, irmãos. Domingo, irmãos, é Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia à noite, amém, queridos? Santa Ceia, domingo à noite. Nós temos Santa Ceia à noite, domingo, amém? Então, vamos estar preparando para domingo, para Santa Ceia, que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Kelly, e aí já tem candidato para o outro? Tem? Então vai ter batismo no outro, né? Então tá bom, querido, glória a Deus. Então Santa Ceia, domingo de noite, vai ser bênção em nome de Jesus. É a penúltima do ano. Penúltima não, irmão, nós estamos em outubro, né? Agora tá saindo o som aqui, ó. Som. Deixa eu ver se eu encontro. Agora está liberado o som aqui no retorno, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui, queridos. Capítulo 13 eu falei, né, irmãos? Agora eu encontrei o som aqui no retorno. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. O versículo 7, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Versículo 7 diz assim: Jesus respondeu: o que eu faço vocês não compreendem. Jesus respondeu, deixa eu começar o versículo. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Jesus respondeu uma pergunta, aliás, uma atitude que Jesus fez, e os discípulos ficaram sem entender. E por eles não entenderem, ele diz assim: o que eu faço agora vocês não compreendem, vocês não entendem, mas vão compreender depois. Vamos ler. Senhor, neste momento te louvo, te agradeço pela bondade do Senhor, Deus. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, obrigado, Senhor. Nós neutralizamos toda força ao contrário. Nós destruímos toda a projeção do inferno, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor seja destruído nessa noite. Pai, seja conosco. Espírito de Deus, continue conosco. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, as situações dentro da nossa nação e fora da nossa nação, Senhor. Sabemos que em tudo tem o Senhor o controle, em tudo tem o Senhor o controle, Senhor. Que o Senhor possa cumprir a tua vontade. Esse planeta chamado Terra está em tuas mãos. Nada poderá mudar, Senhor, aquilo que já está determinado pelo Senhor. Sabemos, ó Deus, que estamos caminhando para o final de todas as coisas, ó Deus. Ainda que muitos estão desapercebidos, ainda que muitos, ó Deus, não acreditam, Senhor, mas o Senhor está mostrando, o Senhor está falando. O Senhor usou homens e usa até hoje, porém muitos não têm dado ouvido aos homens. Mas Deus, agora o Senhor está usando a natureza para falar com o humano. E que o povo, o Senhor, possa entender, Senhor, que agora mais do que nunca, Senhor, é para nós estarmos perto do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos toda a frieza, repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, continue conosco nessa noite e todos digam. Irmãos, eu quero pregar num tema que diz assim: pressão e o propósito, ou seja, a pressão e o propósito. O ser humano, irmãos, nós como ser humano, todos os dias da vida nós somos pressionados por alguma coisa. Quando estamos dormindo, existe uma pressão no mundo espiritual. Porém, muitas delas
nós não vimos porque estamos dormindo e é o momento do descanso deste corpo físico. O próprio Deus criou o ser humano com isso. Mas no mundo espiritual que não dorme, espíritos não dormem, a gente percebe que existe uma pressão. Porque enquanto dormirmos, irmãos, o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, ele tenta nos matar, ele tenta nos destruir, porque ele quer acabar conosco de qualquer forma. Então há uma pressão também no mundo espiritual, há uma guerra no mundo espiritual. E o ser humano não é diferente. Todos os dias somos pressionados por alguma coisa, todos os dias somos pressionados por alguma situação. E a situação do ser humano é muito complicada, porque quando nós estamos novos, queremos ser adultos. E quando estamos adultos, queremos ser novos. Parece que a gente não valorizamos aquilo que nós temos que viver no momento. Você percebe que como somos crianças, queremos ser adultos? Porque achamos que ser adulto, a vida é tranquila, mas não sabe que começam as pressões da vida. Porque quando nós tornamos pessoas adultas, precisamos tomar ou ter decisões dia após dia. E aí começa a gerar as pressões da vida. Porém, irmãos, as pressões nunca podem nos tirar do propósito. Todos nós temos um propósito de vida aqui na terra. Todos nós fomos criados por Deus para um propósito aqui na terra. E o ser humano, ao decorrer do tempo, eles perderam essa visão. Desse propósito. Porque que eu percebo com o ser humano, irmãos, eles acham que vieram a este mundo somente para passear, somente para desfrutar das coisas desse mundo e chegar um dia e entregar a vida para o Senhor e ir para o céu. Parece que o ser humano, ele não entendeu ainda qual é o propósito, ou qual foi o propósito deles serem criados por Deus para estar nesse mundo. Então o ser humano, eles acham que eles vêm, Deus permitiu eles estarem aqui, e aí, irmãos, eles fazer tudo o que querem da vida, e chegar perto do final dos seus dias, pegar e falar que entrega a vida para Jesus, e aí, irmãos, vão embora. Não entenderam ainda o propósito maior. A Bíblia diz que nós seremos cobrados por tudo que fazemos e deixamos de fazer por meio desse corpo. É por isso que um dia tem algo chamado juízo de Deus, o grande trono branco, aonde todos os seres humanos vão ter que estar se apresentando diante dele, porque todos nós precisaremos de dar uma resposta a Deus, que é o nosso Criador, por tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer enquanto vivermos nessa terra. E se nós temos que prestar conta ao Senhor, dá a entender que o Senhor não só nos criou, permitiu estarmos aqui, somente para vir a este mundo e fazer o que quiser, e chegar nos últimos dias, porque a cabeça das pessoas é assim. Eu posso estar respirando, eu posso entregar minha vida para Jesus, e Jesus vai me perdoar. Irmãos, isso aí muitas pessoas vão ter surpresa lá no céu. As pessoas sempre colocam a situação dos dois ladrões que estavam do lado de Jesus, mas ali eles não tiveram mais oportunidade, ou seja, eles não tiveram oportunidade, porque Jesus estava ministrando algo novo na terra, algo que ninguém conhecia, então ele não tinha conhecimento. Porém um entendeu e o outro não. Mas hoje a maioria do ser humano entende o que é Jesus. A maioria, eu digo nem todos, mas a maioria entende quem é Jesus, porém não entenderam o propósito ainda. E o que acontece? Eles
Eles vão levando a vida, fazendo da vida o que querem, fazendo a vida o que querem. Porém, quando nós entregamos a vida para o Senhor, existe sim uma pressão. Existe uma pressão, irmãos. Porque o diabo quer que nós desistimos desse caminho que estamos. E ele todos os dias vai ter uma pressão sobre nós. Vai nos pressionar. Amém? Porém, nós precisamos entender que tem um propósito além dessas pressões. Se nós não entendemos o propósito além das pressões, nós vamos desistir. Nós vamos ficar como muitos estão por aí, desistindo, parando no meio do caminho, olhando para trás e não chegando até o final. Mas Jesus Cristo, irmãos, Ele entendeu o que Ele tinha que fazer, ainda que teve momentos da sua vida que Ele teve que tomar algumas decisões também, porque como ser humano Ele quis desistir. Ele veio para um propósito, e as pressões da vida dele, contra ele, quis fazer ele desistir. Mas ele entendeu que o propósito foi maior, ou o propósito seria maior da vida dele aqui na terra do que as próprias pressões que ele tinha que sofrer. Aleluia. E o que acontece? Aqui no versículo, eu entendo que essa palavra poderia até ser, glória a Deus, o retorno parou de novo aqui, ó. Eu até entendo que essa mensagem poderia ser para uma santa ceia, não para uma quinta profética. Mas, irmãos, eu olhando para essa passagem aqui do livro de João, capítulo 13, no versículo 7, aqui exatamente eles estavam em uma ceia, na mesa de uma ceia. Eles estavam sentados na mesa, conversando com o outro. E Jesus Cristo, Ele fez algo que nunca ninguém acima fez, foi manifestar a humildade. Porque lá na mesa, Jesus estava conversando com os discípulos. Na mesa, Jesus estava explicando para os discípulos que algo sobre a ceia, sobre quem iria trair ele. Mas o interessante, irmãos, que nessa mesa tinha uma bacia com água e tinha toalha. Jesus Cristo, Ele sai daquilo que é normal, porque enquanto eles estavam na mesa, eles estavam trocando conhecimento. Enquanto eles estavam sentados na mesa, eles estavam conversando sobre o que estava acontecendo e o que iria acontecer. A mesa deles ali, se eles ficassem só ali, só ia trocar conhecimento. Mas porém Jesus, ele foi diferente. Ele não só quis ensinar os discípulos pelo conhecimento que ele tinha. Quando Jesus se levanta da mesa, pega a bacia com água e a toalha e vai até os discípulos, irmãos. Os discípulos ficam olhando para Jesus. Os discípulos ficam observando o que Jesus ia fazer. Quando ele levanta, pega a bacia e pega o pano, ele estava querendo mostrar para os discípulos que o evangelho não é feito só com palavras. Ele estava querendo mostrar para os discípulos que a mesa seria um lugar de trocas de conhecimento. Mas o evangelho vai mais do que isso. O evangelho não é só conversações. O evangelho tem que ter ação. E quando ele pega e vai até os discípulos para lavar os pés dos discípulos, irmãos, aquilo causou um alvoroço entre os discípulos, porque eles não quiseram aceitar, eles não quis deixar Jesus
fazer aquilo. Mas Jesus disse assim: peraí, não impeça eu fazer isso. O que eu estou fazendo vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Jesus estava querendo falar para os discípulos: eu estou na mesa com vocês conversando, mas eu preciso mostrar para vocês o que tem que ser feito. Jesus estava querendo dizer: eu tenho conhecimento e passo para vocês aqui na mesa, mas fora dela eu preciso mudar, eu preciso mostrar com a minha vida aquilo que vocês têm que aprender. Jesus estava querendo trazer um recado para os discípulos, dizendo assim: o evangelho não é só feito de palavras, o evangelho é feito de ações. Eu conheço, mas eu acho. A cabeça fala de conhecimento, mas a mão fala de ações. Então Jesus, ele estava querendo chamar a atenção dos discípulos. Precisamos estar sentados, batendo um papo, ouvindo uma mensagem, aprendendo, ouvindo o que Deus quer falar, mas isto não é suficiente. Porque você tem conhecimento, irmão, sem ação não vai adiantar nada. Se você tiver conhecimento sem ação, não vai adiantar nada. O conhecimento sem ação, irmãos, é como uma vida morta, sabia? É uma vida morta. Tem o conhecimento, mas não sabe agir. Mas o interessante, o que me chamou a atenção aqui, sabe o que foi? Foi que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos: eu ensino falando, mas eu ensino fazendo. Aleluia. Os irmãos estão me escutando? Diga amém. Ele está querendo dizer assim: eu ensino falando, mas também ensino fazendo. Então foi esse momento que Jesus quis ensinar os discípulos. E quando os discípulos quis tentar impedir ele disse: não faça isso. Vocês não podem me impedir. Vocês não podem parar a mim de fazer aquilo que eu preciso ensinar a vocês. Ainda que eu sou líder, ainda que eu sou, mas eu falo, mas eu também preciso mostrar aquilo que eu falo. Então o evangelho para mim nunca foi de palavras, irmãos. O evangelho para mim, uma pessoa mudada em Cristo, ela não entra no meu entendimento que as suas falácias vai mostrar para mim que ela é realmente uma pessoa transformada. O evangelho para mim, irmãos, a pessoa tem que mostrar em falas e em atitudes que ela está convertida ao Senhor. Glória a Deus. Então Jesus, ele disse: eu ensino falando, mas também eu quero ensinar fazendo. Glória a Deus. Então Jesus, quando ele vai tomar essa atitude, aí os discípulos: peraí, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não vai fazer isso. Ele disse: não me impeça eu fazer isso, porque vocês não estão entendendo agora, e até entendo que vocês não estão entendendo, mas um dia vocês vão compreender o que eu fiz. Quando ele diz um dia vocês vão compreender o que eu fiz, é como que ele estava querendo dizer: vai chegar momentos que você vai estar em lugares, mas você vai ter que ser humilde. Vai ter momentos que vocês vão ter tudo, mas vai ter que continuar sendo humilde. Quem está me escutando, diga amém. Jesus, irmãos, ele nos amou até o fim. Jesus não amou o ser humano pela metade, ele amou até o fim. Por que ele amou até o fim, pastor Cícero? Porque lá no dia na cruz do Calvário, quando foi consumado, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: eles são ignorantes, eles são pessoas de ânimo dóbrio, hoje acredita e amanhã não acredita. Quando eu entrei em Jerusalém montado num jumento, eles cantavam hosana ao Senhor nas alturas,
Mas quando ele foi para escolher entre eu e Barrabás, eles gritaram: solta Barrabás e mate Jesus. Ele está dizendo assim, ainda que eles fizeram tudo isso, porque o ser humano, ele tem dificuldade de ser convicto. O ser humano tem dificuldade de ser o que fala. E Jesus está dizendo, eu falo na mesa, mas fora dela eu ensino com a minha própria vida. Queridos, o que nós precisamos entender é que o Evangelho nunca foi e nunca será falácia. O Evangelho é demonstração de frutos, e frutos que permanecem para a glória de Deus. E o que eu tenho que ser aqui, eu tenho que ser lá fora. Que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você será essa pessoa que não só vai falar, mas vai demonstrar com os teus frutos de humildade quem é você. Você não vai mais só ficar falando, Paulo. Nós vamos mostrar com as nossas vidas. Jesus nos amou até o fim, até ser consumado. E quantas pressões Jesus teve para desistir. Quantas vezes ele foi pressionado, queridos, para desistir. Quantas vezes disseram que ele expulsava demônios por meio de Beelzebul. Quantas vezes ele estava em uma situação e as pessoas chegavam diante dele e diziam assim, tu não falas que é o Rei dos Reis? Que é o Salvador? Salva a ti mesmo. As pessoas são assim. As pessoas elas têm dificuldade de acreditar realmente em Cristo Jesus. Nós estamos nessa questão de Israel, irmãos. Muitas vezes a gente queremos olhar com um olhar de dó, mas Deus sabe o porquê permite essas coisas. Porque são pessoas que viraram as costas para Ele. Tem pessoas que estão lá e não acreditam nele. Diz que são religiosos, mas não acreditam no Messias que já veio. Então Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai permitir alguma coisa. Porque a pressão é necessária. Porque o ser humano que não tem pressão na vida, ele não cresce. O ser humano que não tem pressão na vida, ele não vai avante. O ser humano que não tem pressão na vida, irmãos, ele não torna ninguém na vida. Então, se você precisa entender que você será pressionado em toda a sua vida. Ele começa a lavar os pés dos discípulos e ninguém tinha entendido nada. E Jesus dá a resposta: o que eu faço vocês não entendem, mas vocês vão entender. Quando ele estava fazendo, o que ele diz, irmãos, não é o que eu falo, é o que eu faço. Talvez, Danilo, o que ele falou, os discípulos entenderam, nem todos. Até porque no momento dessa mesa, Jesus estava falando que seria morto. E Pedro, que disse que era o defensor de Cristo, se levanta. Aí Jesus fala, afasta daqui, Satanás. Nem todos eles entenderam. Judas também não entendeu. Mas, pastor, Jesus não sabia que Judas iria trair? Sabia, porque naquele momento, Jesus falou assim, aquele que pega no pão e dá, esse vai me trair. Mas, pastor, por que Jesus não tirou Judas do meio da equipe? Você já pensou nisso, irmãos? Você sabe que tem pessoas que vai te trair. Você sabe que tem pessoas que falam mal de você. Você sabe que tem pessoas que batem no teu ombro pela frente, mas por trás, irmão, quer ver a sua morte. E você sabe disso. Mas porém, você é uma pessoa mudada, transformada no Senhor. Você passa a ter a transformação que Cristo teve. Amém? E aí, Jesus não poderia tirar Judas do meio da equipe, porque Judas iria o trair, sim ou não? Na nossa razão humana, irmãos, nós tiraríamos. Eu vou cortar logo o mal pela raiz. Esse provérbios que nós usamos. Mas com Jesus foi diferente. Por que Jesus não quis tirar Judas do meio da equipe? Porque o amor dele era muito mais do que a razão dele. Aleluia. Pela razão humana ele tirava, mas pelo amor que ele tinha, ele dizia, eu vou dar oportunidade para ele,
para ele mudar. Eu não vou jogar ele para fora, eu vou dar oportunidade para ele mudar. Quem está entendendo, diga amém. E muitas vezes as pessoas não entendem o coração de um pastor. Tem muitas pessoas que não entendem o coração de um pastor. Se na equipe de Jesus, irmãos, tinha um traidor, aliás, tinha dois. Aliás, tinha um que traiu e tinha um outro que negou. Se na equipe de Jesus, o Senhor que sabia tudo, Ele é ontem, hoje, eternamente, tinha esses dois na sua equipe, Jesus não expulsou nem quem o negou e nem quem o traiu. Se na equipe de Jesus, você já pensou isso, irmãos? Imagine numa igreja, queridos. Imagine numa igreja. Bobo é o pastor que acha que todo mundo está junto com ele, irmão. Aleluia. Queridos, o Senhor nos dá oportunidade sempre para dar oportunidade para as pessoas se converter completamente a Cristo Jesus. Amém. Existem momentos da vida que acontecem coisas que ficamos sem entender. Isso mexe conosco, mexe com a nossa fé, mexe com os nossos sentimentos, nos tira o sono, que nos faz até querer aterrissar daquilo que acreditamos. Tem coisas que mexem conosco, tem situações que faz nos balançar, irmãos. A pressão é tanta, a cobrança é tanta. As pessoas querem ensinar falando, mas não querem ensinar fazendo. E aqueles que querem cobrar, pastor Paulo, sempre não fazem nada. Essa é a realidade. Mas gosta de ensinar falando. E a pressão e a cobrança para outra é tanta que isso cabe mexendo com o ser humano. Jesus, quando disseram, foram tentar pressionar, não, o Senhor não vai fazer isso. Ele disse, olha, não me impeça a fazer isso. Até porque vocês não entendem agora, mas um dia você vai entender. Eu aprendo com isso, sabe o que? Existem coisas, irmãos. Eu particularmente, Cícero, eu tenho essa mentalidade comigo. Eu deixo as pessoas livres a fazer aquilo que elas entendem que Deus chamou elas para fazerem. Até porque se não foi Deus que chamou elas para fazerem, quem vai pagar um preço com Deus vai ser elas, não vai ser eu. Entende? Então assim, a cabeça de um líder é complicado. A pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Estamos vendo essa situação de Israel, irmãos. Olha a situação do presidente daquela nação. Ele tem que tomar uma decisão. Ele está ali, cobrança de outras nações, cobrança do povo da própria nação. Mas existem pessoas que estão como refém com os outros lá, com os Hamas. Aí o que acontece? A visão deles é chegar e varrer esse pessoal, os Hamas, matar todo mundo que estiver lá, o lugar onde eles estão. Mas nem todos ali são ativistas como alguns. Se eles fizerem isso, vai matar todo mundo e vai morrer pessoas inocentes também. Porém, para uns tinha que matar mesmo, são raça ruim, principalmente aqueles que eles mataram alguns parentes. Mas tem outros que se levantam dizendo, não, essa é uma atitude errada, tem gente inocente, Isaías, então vocês não podem matar todo mundo. Olha a cabeça de um líder, olha a situação de um homem, irmãos, olha onde esse líder está para tomar uma decisão. Vocês estão entendendo? Olha a pressão que este homem está. Se ele toma uma decisão, presbítero Gilson, ele vai matar todo mundo, porque não tem como escolher, você é, você não é, você é, você não é, não. Tem que chegar matando todo mundo, e ali vai morrer pessoas inocentes. Aí a cobrança também vai ser em cima deles, porque aí vem os direitos humanos. Irmãos, esse é o lugar onde um líder está. Eu não consigo cobrar de um homem desse, porque você tem que estar no lugar dele. Antes de você cobrar alguém ou exigir de alguém, esteja no lugar dele. Se coloque no lugar desse alguém, para ver a sua decisão. Porque eu já vi muita gente, irmão Marcos,
cobrar de pessoas. E quando essas pessoas estão no mesmo lugar das pessoas que ela cobraram, elas mudaram os pensamentos, mudaram as suas ações. E agora, querido, quer dizer que quando ela não estava, ela cobrava. Mas existem coisas que você tem que falar como Jesus falou. Não me impeça a fazer tal coisa. Não me proíba, porque talvez você não entende agora, mas um dia vocês vão entender. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém comigo? Aí Jesus vem com uma palavra dizendo: hoje você não entende nada, mas vai entender depois. Que pressão, irmãos. Que situação. Agora escute aqui. Se foi o Espírito Santo que pegou Jesus pela mão e o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo, eu acredito que o Espírito Santo disse para Jesus: suporte aí, não transforme pedras em pães para ser aceito. Eu acredito que quando o Espírito Santo, porque não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado, foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Queridos, outra coisa que me chama a atenção aqui: você só vai mostrar que você é transformado e diferente quando você vencer as tentações da vida. Mas, pastor, a Bíblia diz que nós temos que afastar da aparência do mal. Quando aquilo está ainda te atraindo, você tem que se afastar. Mas quando você mostra que você está transformado, pode vir o que for. Quando o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado, a Bíblia não diz isso, mas eu faço a minha conjectura. O Espírito Santo falou para Jesus: olha, não transforme pedra em pão, para você não ser aceito pelo diabo. Porque seria essa a palavra. Peraí, não foi essa palavra que o diabo disse? Você não disse que é filho de Deus? Transforme então essas pedras em pães. Se Jesus faz isso, ele tinha o poder para fazer isso, sim ou não, irmãos? Ele poderia fazer isso, sim ou não? Se Jesus faz isso, eu vou mostrar para você que eu posso, diabo. Vou transformar as pedras em... Aí o Espírito Santo fala para Jesus assim: não transformes as pedras em pães, para você não ser aceito. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer assim: não faça aquilo que as pessoas querem que você faça, para você ser aceito por elas. Você tem que ser aceito por Deus. Você tem que ser aceito por Deus. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? Eu não tenho que ser aceito pelas pessoas, porque as pessoas querem que eu faça o que elas querem. Você não tem que ser aceito pelas pessoas, porque as pessoas querem que você faça o que elas querem. Faça o que Deus pediu para você fazer. É como Satanás dizendo: transforme, está escrito. Não, Satanás, eu não vou transformar para ser aceito por aquilo que você está me pedindo. Aleluia. Até porque a palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Ele estava sendo pressionado, sim ou não, irmãos? O diabo vai nos pressionar todos o tempo, mas você tem uma palavra na tua boca que você pode destruir, desmontar Satanás, dizendo: não vou fazer o que você está pedindo para ser aceito por você. Porque tem pessoas que querem mostrar que tem um poder. Eu não preciso mostrar para Satanás que eu tenho poder, eu preciso mostrar para Satanás que eu tenho um Deus. Aleluia. Eu não preciso mostrar para Satanás que eu tenho poder, eu preciso mostrar para Satanás que eu tenho um Deus. Até porque eu posso ter o poder de Deus e não ter Deus. É isso? Como que é isso, pastor? O senhor pode ter o poder de Deus e não ter Deus? Sim. Porque no livro de Mateus capítulo 7, se eu não me engano, diz assim: expulsei demônios pelo teu nome, poder de Deus. Curei os enfermos pelo teu nome, poder de Deus. Mas não tinha Deus. Não adianta mostrar que tem poder de Deus e não ter Deus. A primeira coisa que você tem que mostrar para Satanás: eu tenho Deus na minha vida, não faço o que você quer. E quando você faz isso, Deus derrama sobre você autoridade, ousadia. Quem quer receber autoridade da parte de Deus, diga amém.
Não ceda às pressões do diabo. O diabo vai te tentar, o diabo vai pressionar. Não ceda às tentações da vida. Não ceda às pressões da vida. A vida vai te pressionar para você desistir. A vida vai te pressionar para você continuar no erro. Mas Deus está dizendo: levante a tua voz e diga: não vou fazer o que você quer que eu faça. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado. Irmãos, isso é o Evangelho. Você vai ser levado para ser tentado, para mostrar se você está com Deus ou não. Ele vai te pegar para levar para situações de aprovações ou reprovações. Não é o diabo que leva, é o próprio Jesus, ou seja, é o próprio Espírito Santo que leva, para mostrar se somos reprovados ou aprovados. Eu posso até querer fugir da aparência, quando aquilo me atrai, mas se eu tenho convicção em Deus, irmãos, pode vir o que for, aleluia, aleluia, que eu vou dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Você recebe essa palavra no teu coração? Não transforme pedras em pães para se sentir aceito. Não transforme pedras em pães para se sentir dentro do propósito. Não tente comprar o amor de Deus com um serviço. Eu não tenho que comprar ou tentar comprar o amor de Deus na minha vida com o que eu faço, irmãos. Eu não tenho que fazer isso. Se é necessário eu confessar, eu tenho que confessar. Eu preciso confessar, porque eu preciso alcançar a misericórdia de Deus para a minha vida. A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas tem pessoas que acham que a misericórdia de Deus para a vida delas vai ser não confessando e realizando serviço para Deus. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou cooperador, eu sou cantor, eu sou ministro do louvor, eu sou tocador, eu estou fazendo serviço. O Senhor vai me perdoar, porque eu estou realizando algo para Ele. Quem disse isso? O nosso serviço, irmãos, não é para alcançar a misericórdia de Deus. O nosso serviço para o Senhor é o mínimo que nós fazemos por gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. O que alcança o amor de Deus, o que alcança a misericórdia de Deus, não é só falar de Deus, não é só trabalhar para Deus, mas é andar com Deus todos os dias da vida. Não é o que eu faço, não é o que eu realizo, mas é o que eu sou para o Senhor. A palavra está falando com alguém aqui nessa noite? O Senhor não nos chamou para trabalhar para Ele, sim para estar com Ele. Trabalhar para Ele é uma coisa, estar com Ele é outra coisa. Estar na igreja é uma coisa, mas estar com Ele é outra coisa. Vir aos cultos é uma coisa, mas estar com Ele é outra coisa. Escolher os cultos para vir é uma coisa, sentir o arrepio é uma coisa, sentir a presença é uma coisa, mas estar com Ele é outra coisa. O que o Senhor está nos convidando é estar com, porque Ele só está com aquele que está com Ele. Eu serei amigo daqueles que são meu amigo, que está disposto a não ceder às pressões da vida. E olha, crente, você tem que ser pressionado, sim. Pastor, mas Deus não é amor? Sempre foi, sempre será. É porque o nosso evangelho desses dias é que nem as pessoas estão dizendo, é um evangelho Nutella, é esse negócio aí. Que crente não pode sofrer, que crente não pode, irmãos, o lugar que faz ouro firme e valoroso chama fogo.
Todas as vezes que você é pressionado, é Deus te preparando. Esses dias são dias de pressão. Entretanto, com isso tirará o melhor de nós. Ele reinará na nossa vida. O mundo está pressionando, as tentações pressionam, as coisas, está faltando coisa, está faltando, não importa, mas do meu Deus eu não largo. É tempo de nós mergulharmos sim nessa pressão, porque no tempo de pressão Deus vai tirar algo de nós. Vai nos tratar, vai nos curar, vai nos mudar, vai nos transformar. Somente aqueles que não vão desistir, somente aqueles que não vão, que está disposto a fazer que nem Jesus, eu vou até o fim. As pressões da vida é para tirar o orgulho, a pressão da vida é para tirar a soberba, as pressões da vida é para tirar a arrogância. As pressões da vida é para trazer transformação, irmãos, para você andar com Deus por toda a sua vida. Se tem duas pessoas que Deus está falando aí, dá um glória a Deus. Agora aqueles, tem uns que cedem por qualquer coisa. A pressão da vida é para mudar o seu caráter, é para mudar você, é para moldar você, querido. Aleluia. Então são dias de pressão. Deus está nos preparando. Quando a pressão aperta, precisamos confiar no Senhor e crer que Ele abrirá um caminho e que os olhos dos homens parecem impossível. A pressão pode vir, a situação pode acontecer, mas segure firme com Jesus. Não ceda às tentações do diabo. Irmãos, não podemos ceder à tentação do diabo. Quem acredita que nós estamos chegando no final? Quem acredita? Quando eu digo nós, é a igreja de Cristo, viu, irmãos? Porque para a igreja está chegando o final, mas quem não é igreja vai ter um outro processo aí para frente. Então nós não podemos ceder. Muitas vezes precisamos nos aquietar para vermos o livramento do Senhor nos momentos de pressão. Quando vier as pressões para a tua vida, quieta. Quando as coisas vão te pressionar, silêncio, silêncio. Porque quando você fala, você age, você tira Deus da frente. Mas quando você fica em silêncio, aleluia, Deus dá livramento. Porque a nossa fala tira Deus da frente, mas o nosso silêncio coloca Deus na frente. Porque as coisas acontecem, queremos falar, queremos agir, queremos, mas o teu silêncio é como você está dizendo para a situação: você está me pressionando, mas eu tenho um Deus que vai me dar livramento, que vai resolver a minha situação. Aleluia. Sabe por quê? Porque você entendeu que a pressão que vai surgir, que surge para a tua vida, não pode te tirar do propósito de Deus. O propósito de Deus da tua vida tem que ser maior. O propósito de Deus na sua vida tem que ser maior. Amém? Quem está disposto a chegar até o final, diga amém. Precisamos da sabedoria de Deus. Ou seja, quando as preocupações e as pressões nos apertam, temos que ficar quietos, confiando em Deus, mais do que em qualquer outra situação. Precisamos da sabedoria de Deus para saber agir diante das pressões. Satanás está dizendo: você não é o filho de Deus, você não é o Messias, você não é o Salvador, você não tem poder. Então faz o seguinte, está escrito que você transforma pedras em pães. Olha, Satanás, eu sou tudo o que você está falando, mas eu não vou ceder os teus caprichos. Eu não vou fazer somente para mostrar para você quem sou eu. Eu tenho que fazer para o meu Senhor, mas para você, até porque, Satanás, a tua pressão não vai me tirar do lugar do propósito. Aleluia. A tua pressão não vai me tirar do lugar do propósito. O propósito maior é eu entregar a minha vida, não transformar a pedra em pão. O propósito é eu entregar aquilo que é pão para aqueles que têm fome.
Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, o propósito, Satanás, não é eu transformar a pedra no pão. O propósito, Satanás, é eu sou o pão da vida, é alimentar aqueles que estão com fome. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu não sou pedra, eu sou pão. Oh glória! A pedra precisa ser transformada, mas o pão já é pão. Então eu não preciso de pão, eu já sou o pão da vida. Eu já sou o pão da vida. Eu já sou o pão da vida, Satanás. Glória a Deus, glória a Deus. Devemos buscá-lo, irmãos, assim como procuramos prata e ouro. Devemos buscá-lo. Lá no Pará o povo só fala em garimpo. O povo lá, irmão, só fala em garimpo. Estão dizendo que nem ouro mais tem, Gilson, mas o pessoal está atrás de ouro, querem ouro. Ficam ali, irmãos, meses e meses dentro da mata. Alguns deles se perdem no meio da mata, porque estavam em busca de ouro. Tem pessoas que sonham buscando ouro, dorme e acorda querendo buscar ouro. Olha a atenção desse povo para buscar ouro, queridos. Se nós tivermos 30% disso buscando ao Senhor, a nossa vida será melhor, a igreja vai ser melhor, irmãos. Então toda a intensidade que você tem para buscar as riquezas da terra, transforme isso para buscar as riquezas dos céus para a tua vida. Porque as riquezas da terra têm um tempo determinado e tudo vai acabar. Se o ladrão não roubar, o ferrugem vai comer. Se o ferrugem não comer, vai ficar na terra. Olha, porque a terra será destruída, mas há riquezas do céu. Não tem ferrugem para comer, não tem ladrão para roubar, e não tem tempo determinado para acabar, porque você ficará com as riquezas do céu todos os dias da tua vida. O pastor Cícero, o que o Senhor quer dizer? Eu vim aqui trazer uma mensagem para o teu coração. Não ceda às pressões da vida, mas continue no propósito de Deus para a tua vida. Dá um glória a Deus para Satanás ficar triste aí. E já termino aqui. Muitas vezes precisamos nos aquietar para vermos o livramento do Senhor. Muitas vezes, precisamos ficar em silêncio. Muitas vezes, irmã Maria, o nosso silêncio é a chave que vai gerar, pastor Paulo, para os livramentos de Deus. Irmãos, vamos ficar em silêncio. Vamos falar menos. Quanto mais nós falamos, nós ficamos presos por aquilo que falamos. Toda vez que falamos, ficamos presos por aquilo que falamos. Mas quando nós ficamos em silêncio, nós estamos dando um sinal para o céu, dizendo: Deus, eu não consigo resolver, eu não posso resolver, mas o Senhor pode resolver por nós. Aleluia. Muitas e muitas situações da minha vida eu fiquei calado, e muitas outras ficarei calado, porque eu quero? Não, porque como ser humano eu quero agir, irmãos, e eu agindo como ser humano eu posso gerar destruições, porque o nervosismo vem, a raiva vem, a decisão humana é vingança. Mas quando você fica em silêncio, você está mostrando para Deus que você está tendo um espírito de domínio, você está dominando o teu espírito. Ainda que você chora, ainda que você se entristece sim com as pressões da vida, com os apontamentos de dedos, e Jesus está dizendo: ó, o que eu fiz não só foi falar, mas foi agir com a minha própria vida. Quando ele diz para os discípulos, nós da mesa falamos, mas com a bacia e o pano eu mostro o que eu sou, eu mostro quem sou eu. Eu sou o Salvador, mas eu sou humilde. Eu sou o Salvador, mas eu sou simples. Oh glória! É tempo de nós ficarmos calados e esperarmos o livramento de Deus. Gilson, se nós ficarmos calados, muitas coisas nós vamos amenizar das nossas vidas. Se nós falarmos, nós vamos atrairmos aquilo que nós falamos.
Então fique quieto quando você estiver sendo cedido às pressões da vida. Aleluia. A pressão do processo para viver o propósito fará com que conhecemos quem Deus é. Quando você fica em silêncio, você olha o livramento de Deus, você vê Deus agir, e você fala: esse é o meu Deus. Os discípulos não entendiam. Os discípulos começaram a falar. Os discípulos queriam questionar ele, dizendo: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Nós não permitimos que o Senhor faça isso. Não diz a Bíblia, mas quem sabe Jesus estava querendo dizer: quem é vocês para não permitir eu fazer? Jesus te deu uma resposta para ele, dizendo: olha, não me peças. Vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas vocês vão entender. Irmão, nós vamos embora aqui nessa noite. Nós vamos embora para casa. E os cultos tem que sair assim, tem que ficar pensativos mesmo. Porque não dá mais para viver sendo a mesma pessoa. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Estamos vendo tudo. Tudo está acontecendo. Mas as pessoas precisam ser transformadas ainda. Se você cedeu às pressões da vida, porque você mostrou para os céus que você foi reprovado e está sendo reprovado. Se você ceder às pressões da vida que vai vir, você está mostrando para os céus que está sendo reprovado. Mas o teu silêncio, você vai mostrar para os céus que você espera no Senhor. Aleluia. Aquilo que Ele pode fazer na terra. Amém, irmãos? Se coloque de pé no nome de Jesus. Esses dias eu tenho sentado com muitos pastores, e nós conversando a respeito do tempo que estamos vivendo. Traz para nós pastores preocupações. Traz para nós pastores, Paulo, preocupação, sim, porque somos pressionados todos os dias a viver, irmãos, aquilo que as pessoas querem que nós vivemos. Nós não temos que viver o que as pessoas querem que nós vivemos. Nós temos que viver aquilo que Deus quer que nós vivemos. Até porque estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, muitos vão perder. Aliás, vão se perder, irmãos. Mas nós não iremos nos perder, amém? Quem está preparado para chegar até o final, levante a mão e diga amém. Satanás vai tentar te pressionar. Satanás vai tentar te pressionar para você desistir. Transforme. Faça isso. Faça aquilo, não ceda os caprichos do diabo. Mas se Deus está pedindo para você ficar em silêncio, fique. Eu não vou falar aqui como alguns pregadores falam: eu não sei porque eu estou falando isso. Eu sei porque eu estou falando isso. Se eu estou falando isso é porque Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Deus quer falar com alguém nessa noite. Você precisa resistir às pressões do diabo. Você não tem que fazer o que o diabo pede para você fazer. Você tem que fazer o que Deus está pedindo para você fazer, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, neste momento, Senhor, eu quero pedir a Tua bondade, ó Deus. Neste momento, eu quero pedir, Senhor, a Tua misericórdia para conosco. Eu olho para o texto escrito por João. Não foi o diabo que levou ele para ser tentado, Senhor, mas foi próprio o Espírito de Deus que levou Jesus para ser tentado, e tentado pelo diabo. Mas foi ali que ele mostrou para o diabo que ele não veio para fazer a vontade do diabo, ele veio para fazer a vontade de Deus. Senhor, e não será diferente conosco, e não é diferente conosco, porque o próprio Jesus disse: nesse mundo eu tive aflições, ou nesse mundo vocês tereis aflições. Pai, que as pressões da vida, que as pressões do momento não venham nos tirar daquilo que é como propósito do Senhor.
mesmo pressionado por todos os lados, nós continuaremos firmes até o final. Firmes até o final. Pressões de mortes, pressões de perseguições, pressões de angústias, pressões de choros, pressões de cobranças e outras pressões que esse mundo, Senhor, tenta nos pressionar para nos tirar, Senhor, para nos inquietar, ó Deus, para nos tirar o sono, para nos tirar, Senhor, daquilo que acreditamos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que foi o sangue libertador vai nos libertar cada dia mais, vai cobrir as nossas vidas, vai guardar o nosso coração, e continuaremos firmes no Senhor, porque não é o que fazemos, mas é o que somos. Não é para quem trabalhamos, mas se aquele que nós trabalhamos está conosco, Pai, queremos estar com o Senhor. Não é o nosso serviço, é o Senhor, ó Deus. O propósito é estar com o Senhor. O serviço é consequência. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, guarde a vida dos seus filhos, guarde a sua igreja, e que eles não venham ceder às pressões desse mundo para tirar eles da tua presença, Pai, que eles possam vencer. E a palavra desse tempo para essas pressões é não, é não, é não, Senhor. Ó Senhor Deus, guarde-nos, livra-nos de todos os males, leva-nos em paz e segurança, Senhor. Traga-nos curas, traga libertações, traga-nos transformações. Senhor, o Senhor falou, mas fez. O Senhor ensinou falando e ensinou fazendo. O Senhor na mesa ensinou falando, mas com a bacia e o pano, lavando os pés dos discípulos, o Senhor ensinou fazendo. Este é o Evangelho verdadeiro. Senhor, que continuamos a ser sim seu discípulo, em nome de Jesus Cristo, trazendo paz sobre casas, trazendo paz sobre famílias. É o que eu oro ao Senhor, Deus, na noite de hoje. Oramos sim, Senhor, por Israel. Oramos sim, Senhor, por aquilo que está acontecendo lá, Deus. Mas também oramos, Senhor, pela nossa nação. A nossa nação, Senhor, está, Senhor, tendo sinal do Senhor. Em lugar muitas águas, e o lugar das águas está tornando os lugares secos. Senhor, o Senhor está chamando a nossa atenção, e que possamos, ó Pai, ficar atentos, ó Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo e que o Senhor está falando. Pai, leve-nos em paz, Pai, leve-nos em segurança, Senhor, em nome de Jesus. E terá momentos que ficaremos em silêncio para obtermos a resposta dos céus em nossa vida. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diga: Deus abençoe, queridos. Pegue essa palavra no seu coração e vá em paz em nome de Jesus. Deus abençoe.